Convido você para abrir a sua Bíblia agora em Atos, capítulo 9. Nós vamos compartilhar nessa manhã sobre os passos da autêntica conversão a Deus. Então é muito comum a gente encontrar no meio da igreja alguns irmãos: pastor, será que eu sou salvo? Pastor, será que eu vou para o céu? Pastor, como é que a gente faz para ter a certeza da vida eterna? Pastor, será que eu estou perdido dentro da igreja? E com a história que nós vamos compartilhar nessa manhã, queridos, nós vamos sinalizar na história de Saulo de Tarso os passos de uma autêntica conversão a Deus. E durante a ministração, você vai refletindo, você vai se avaliando, e de repente, quem sabe no apelo dessa manhã, você vem à frente dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Porque participar de uma igreja evangélica, queridos, não quer dizer muita coisa. Por exemplo, nessa manhã eu só tenho a certeza da salvação de uma pessoa aqui, só de uma, que é a minha. Não é que eu esteja desconfiando da sua, entendeu? Porque a certeza da salvação é individual. Então ninguém vai poder subir, né, Dinho, segurando na perna do outro, não. Ei, pastor, cadê a consideração? Deixa eu ir com o senhor. Não tem isso. Então a salvação, ela é individual. Diga para o seu irmão: é hoje, querido. É hoje. Bem, pastor Jair? É hoje. Então nós vamos ler esse texto agora, que nos fala de uma das mais brilhantes conversões de todos os tempos. Atos capítulo 9, do versículo de 1 a 9, a palavra do Senhor diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no até Damasco. E esteve Saulo 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã extraordinária. Obrigado porque aqui estamos para mais uma vez ouvirmos essa palavra que tem sido um instrumento de libertação para tantas áreas da nossa vida. E nessa manhã, Senhor, não será diferente, porque eu já percebo a presença do Senhor no nosso meio. Tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Eu não tenho dúvida nenhuma aqui nesse púlpito, Senhor, de que o Senhor vai encontrar corações que serão como terra seca, Senhor, esperando o Senhor pela liberação dessa água purificadora, dessa água que liberta, que é a palavra do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, nessa manhã. Nós queremos, Senhor, ter o discernimento se somos verdadeiramente convertidos ao Senhor. Não nos deixa, Senhor, ser enganados pela religião. Não nos deixa ser enganados pela liturgia. Não nos deixa ser enganados por uma pseudo-espiritualidade, Senhor. Nós queremos ir para o céu, Senhor. Nós queremos viver Jesus nessa terra, Senhor. Nós queremos ter a experiência do novo nascimento, Senhor. E que essa história, Senhor, seja construída na nossa vida. É assim que nós oramos, abençoando o teu povo e a tua igreja nessa manhã, e fazemos isso em nome de Jesus. Diga amém e amém. Você pode se sentar com a sua Bíblia aberta
nesse texto. Amados, nós acabamos de ler uma história de uma das conversões mais importantes de toda a história da igreja. Alguns estudiosos chegam a dizer que a conversão de Saulo foi a conversão mais importante da história da igreja. Alguns chegam a dizer assim. E quando a gente vai estudar sobre a história de Saulo, a gente percebe logo de cara que Saulo de Tarso, ele nasceu num berço da mais alta tradição religiosa da época. Talvez Saulo de Tarso fosse o homem mais religioso da sua época, o mais conhecedor das escrituras da sua época. E a gente vai vendo isso no currículo espiritual desse homem, através de alguns textos como Filipenses capítulo 3, versículo de 5 a 6, quando diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele foi fariseu, quanto ao zelo ele perseguiu a igreja, quanto à justiça que há na lei, Saulo foi irrepreensível. Sabe aquele homem que você olhava para ele e não tinha nada do que acusar ele, não tinha nada do que você pudesse apontar dizendo: olha, tu estás pisando na bola, Saulo. Ele era um homem irrepreensível quando se tratava da lei do Senhor, muito zeloso. É um currículo social, moral e religioso, queridos, invejável, porque era um homem irrepreensível quando se tratava de obedecer à lei do Senhor. E lá em Atos 22, versículo 3, o currículo desse homem, ele continua dizendo assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão de toda a lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós até o dia de hoje. Saulo, ele havia nascido em Tarso da Cilícia, que naquela época, queridos, era o centro cultural do império. A Bíblia fala aqui nesse texto, queridos, que desde cedo ele foi instruído, ele foi preparado para obedecer à lei, ele foi preparado, queridos, para viver a lei, ele foi preparado para ser um conhecedor da lei. Desde cedo ele se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, ele era cidadão romano. Foi educado aos pés de Gamaliel, onde ele recebeu a mais refinada educação religiosa e cultural daqueles dias. Era um fariseu extremamente erudito, porém, queridos, ele estava completamente perdido. Todo aquele conhecimento de Saulo não estava conduzindo a vida dele aos céus, a Deus e à salvação eterna. De pronto, preparando essa mensagem, eu lembrei do jovem rico, porque certa vez o jovem rico chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor, o que hei de fazer para herdar a salvação? E Jesus disse: olha, vai e obedece todos os mandamentos. E aquele jovem, olhando nos olhos de Jesus, disse: desde a minha mocidade eu obedeço todos esses mandamentos. E aí Jesus disse: então vai, pega tudo que tu tem, porque ele era muito rico, vende e dá aos pobres. E até onde a história nos mostra, ele não conseguiu obedecer esse comando de Jesus. Então, queridos, note que talvez o jovem rico, em matéria de obediência a Deus, fosse mais obediente do que todos nós, porque se ele estivesse mentindo, Jesus teria desmentido ele na frente dele. De fato, desde a mocidade dele, ele obedecia todos os mandamentos da palavra de Deus. Porém, obedecendo a todos os mandamentos, ele se encontrava perdido. Ele não tinha certeza da salvação. A Bíblia fala de um outro homem também chamado Nicodemos. Amados, se Nicodemos estivesse nesse púlpito nessa manhã, nós estaríamos aqui babando com o conhecimento que aquele homem tinha da palavra. Só que Jesus olhou para ele e disse assim: Nicodemos, te importa nascer de novo?
De igual modo, era um homem completamente perdido e não tinha a certeza da salvação. Então nós vamos examinar aqui na história da conversão de Saulo alguns passos, queridos, que vão sinalizar para nós nessa manhã o que é uma conversão autêntica, uma conversão genuína. E eu quero começar com o primeiro ponto dizendo, diga comigo, todo homem possui um cenário de trevas antes de se converter. Você concorda com isso? Todo homem possui um cenário de trevas antes de se converter. Todo homem antes de se converter está perdido. Queridos, ou o ser humano é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Talvez alguém diga, pastor, eu nunca roubei, pastor, eu nunca matei. Como é que eu posso ser um filho do diabo? Como é que eu posso estar perdido? Queridos, nós não somos pecadores por aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Uma vez evangelizando uma família em São Luís do Maranhão, quando eu evangelizava aquele senhor chamado Jorge, ele disse assim para mim, olha, Marcelo, eu não sou pecador porque eu não minto. Eu nunca roubei, nunca enganei, nunca matei ninguém. E aí prontamente eu perguntei assim para ele, você já mentiu alguma vez, Jorge? Se ele tivesse dito não, já seria a primeira mentira dele. Então eu procurei mostrar para ele que a mentira, que a soberba, que o orgulho, que a vaidade, queridos, tudo isso é fruto do pecado no coração do homem. Então nós já fomos concebidos em pecado pela nossa mãe. E aqui no versículo 1, Paulo ele tinha esse cenário de trevas antes de se converter. Diz assim no versículo 1 do capítulo 9, Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu quero somar essa leitura com Atos 26, versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Irmãos, Saulo de Tarso, era um perseguidor implacável da igreja, com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Ele partia para cima dos crentes para matar. O projeto de Paulo, queridos, de Saulo, no caso, antes de se converter, era banir da face da terra o cristianismo. Era acabar com essa igreja que estava nascendo naqueles dias. E esse era o cenário de trevas de Saulo. Como um homem desse, tão cheio do conhecimento da lei de Deus, se levantou para matar os crentes. Ele diz aqui na sua fala que ele obrigava os crentes a blasfemarem contra o Senhor. Irmão, ser crente naquela época não era fácil, não. Mas aí eu pergunto, por que tanta aversão no coração de Paulo pelo Evangelho de Cristo? Por que tanta aversão no coração de Paulo pelo cristianismo, pela igreja? Por quê? Porque todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos do Evangelho contrastavam, não combinava com aquilo que ele havia recebido da lei. E ele ficava chocado, queridos, porque aquilo que Jesus pregava detonava com tudo aquilo que ele havia aprendido por anos a fio aos pés de Gamaliel. Por exemplo, Saulo não aceitava que um nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido de Deus. Isso era um absurdo para ele. Isso detonava com os conhecimentos dele. Ele não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. E o que os discípulos mais pregavam era a ressurreição de Jesus. E Paulo não aceitava aquilo. Paulo não aceitava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o Salvador do mundo. Era isso que causava ódio no coração de Paulo. Sabe, queridos, fica muito claro para todos nós aqui nessa manhã, que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Quantos antes de Jesus tinham dificuldades de entender o Evangelho de Jesus?
Olha só, queridos, quantas mãos. Quantos aqui tiveram um cenário de trevas antes de se converter? Sabe o que eu aprendo aqui? Que se Deus foi poderoso para salvar Saulo de Tarso, Ele é poderoso para salvar o pecador mais vil desse mundo que você e eu conhecemos. Você crê nisso? Diga amém, dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. Ele é poderoso. Sabe, querido, na nossa andança, na nossa caminhada por esse mundo, a gente vai vendo gente na faculdade, no trabalho, na vizinhança, que você diz assim: olha, esse aí não tem jeito, acho que nem o diabo quer ele, de tão ruim que o cara é. Mas eu quero te dizer, queridos, que nesses dias Deus vai te usar para ganhar muitos Saulos de Tarso nessa geração. Não, eu quero repetir isso, que esse amém, querido, não convenceu nem, acho que nem o diabo está acreditando nisso. Querido, eu quero declarar profeticamente que Deus vai te usar nesses dias para resgatar muitos Saulos de Tarso. Amém! Vai haver uma revolução na Igreja Batista Missionária da Amazônia em 2013. Vou repetir. Vai haver uma revolução na Igreja Batista Missionária da Amazônia em 2013. Vou repetir, vai haver uma revolução na Igreja Batista Missionária da Amazônia em 2013. Pastor, o senhor está falando assim porque o senhor acha, o senhor imagina? Não, isso é fato. Espere que você vai ver. Nós estamos, queridos, entrando numa veia profética na Igreja Batista Missionária da Amazônia. Você sabia que todos os números 40 que existem na Bíblia, e são mais de 10 acontecimentos envolvendo o número 40 na Bíblia, todos eles estiveram encerrando um tempo difícil, todos eles. Você sabia que Golias afrontou o exército de Israel por 40 dias? Foi por 40 dias. E no 40º dia se levantou Davi na unção e no poder do Espírito Santo. Nós estamos encerrando uma história de 40 anos na Igreja Batista Missionária da Amazônia. E eu declaro profeticamente que uma nova veia, que um novo ciclo está nascendo na história dessa igreja. 2013 será o ano de uma grande revolução espiritual, onde nós veremos a maior colheita de almas acontecendo através da nossa vida. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a Ele e libere um grito de júbilo. Aleluia! Eu declaro isso sobre a sua vida, querido. Um tempo novo de frutificação. Vidas que você nunca imaginou que Deus poderia te usar para aquela vida. E Deus vai começar a te usar. Vizinhos que você nunca imaginou que eles te procurariam para conhecer de Deus. E eles vão te procurar. Pastora Andresa, minha amada esposa, com quem eu ainda pretendo ter alguns filhos. Não tem que ser filhos agora, irmãos. Ela frequenta um local onde sempre ela, quando saía dali, deixava uma palavra no coração da proprietária daquele empreendimento, que não era crente. E agora essa semana, ela enfrentando uma dificuldade, sabe aonde ela veio bater, queridos? Aqui na igreja, procurando desesperadamente a pastora Andresa, porque aquelas sementes ficaram no coração dela. E na última ligação no telefone, ela começou a dizer: eu quero esse Jesus que está na tua vida, eu quero esse Deus que vocês servem. Isso vai começar a acontecer com a tua vida, querido. Abre a tua boca, porque Deus vai liberar muita vida sobre os corações que estão em trevas. Então não adiantava, querido, ficar acusando Paulo. Não adianta ficar acusando aqueles que se perdem, aqueles que perecem. Nós somos luz. Nós somos luz, queridos. Através de ti,
Jesus clareia. Pode botar lá no YouTube que tem uma música assim. Thales Roberto, ouça, porque através de ti, Jesus clareia. Diga isso para o seu irmão, através de ti, Jesus clareia. Se Deus salvou Paulo, queridos, pode salvar o pecador mais vil desse mundo. Eu e pastor Andresa estamos orando nesses dias, porque em janeiro nós vamos abrir uma célula lá em casa, só com descrente. E a gente está tão animado, queridos. A gente está tão eufórico para chegar esse dia. Porque é o que vai contar, queridos. Porque é o que vai valer por toda a eternidade, queridos. Essa será a nossa grande prestação de contas com o Senhor. Segundo lugar, diga comigo, todo processo de conversão revela a nossa cegueira. E aqui no versículo 2 do capítulo 9, a Bíblia diz assim: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Amados, veja que Saulo procurou a máxima autoridade religiosa daquela época, o sumo sacerdote. Para quê? Para buscar a presença de Deus? Para ser íntimo de Deus? Não. Paulo procurou a máxima autoridade religiosa daquela época para buscar cartas de autorização para prender os crentes lá em Damasco. Olha só, queridos, que absurdo. Esse cara estava encapetado, muito encosto na vida dele, só pode, querendo matar os crentes, querendo acabar com a igreja. Pergunte para mim, pastor, por que Damasco? Não ouvi direito. Porque naquela época de perseguição, os crentes fugiram para Damasco, porque lá tinha muitas sinagogas. Então havia uma liberdade maior lá de glorificar a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. E aí Saulo pediu cartas para Damasco. Naquela época, Jerusalém e Damasco estava numa distância de aproximadamente 230 quilômetros e levava-se quase uma semana de viagem para fazer esse trajeto. E aí, queridos, Paulo se mandou para lá. Para onde ele foi? Para onde? Para onde? Agora o que você vai ver, queridos, é poderoso. O que você vai ouvir é poderoso. Foi para Damasco, né? Olha só Atos 9, 20 e 21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Paulo foi fazer o que em Damasco, queridos? Prendeu os crentes, só que no meio do caminho Jesus prendeu ele. Só que no meio do caminho Jesus pegou ele. E aí ele chegou em Damasco, ao invés de perseguir, meu irmão, ele começou a pregar lá. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a esse Deus. Ele começou a pregar, meu irmão. E aí os crentes ficaram tudo desconfiados. Esse cara está com alguma estratégia, com algum planejamento aí. Porque a fama dele era conhecida naquela época, queridos, como matador de crente. E ele chega lá e ele começa a pregar. Ele que se dirigiu para prender os crentes, agora estava pregando para os crentes. Sabe, queridos, é depois que a gente se converte que a gente percebe o tamanho da nossa cegueira. É depois que a gente se converte que a gente percebe o tamanho da nossa ignorância. Sim ou não? Olha, antes de me converter a Jesus, sabe qual era a ideia que eu tinha de Jesus? Era de que Jesus morreu na cruz, eu não tinha nada a ver com isso, o problema foi dele. Que burrice, irmãos. Olha só o pensamento que eu tinha. Não, ele morreu na cruz, o problema foi dele, isso não tem nada a ver comigo. E tinha tudo a ver comigo e com você.
Mas é nesse processo de conversão que a gente percebe o tamanho da nossa cegueira. Sabe, me lembro do Zezinho, né, Zezinho? Um dia nós vamos ouvir seu testemunho. O homem difícil para se converter. E hoje, queridos, parece uma manteiga derretida na presença de Deus, não é isso, Zezinho? É Dinho, né, Dinho? Difícil de se converter, mas hoje está aqui servindo ao Senhor. Paulo da Bena, também difícil de se converter, e hoje está aqui servindo ao Senhor. Querido, se Deus converteu tua vida, Ele pode converter de qualquer um, porque tu não era boa peça não, mas Deus fez a obra na tua vida. Dê um aplauso a Ele e glorifica o teu Deus nessa manhã, amado. Aleluia! Diga para o seu irmão, esse é o nosso Deus, querido. Agora, pastor, por que Paulo acabou pregando em Damasco? Sabe por quê? Porque no lugar do teu pior testemunho, é onde Deus vai te honrar duplamente. No lugar do teu pior testemunho, não sei se foi dentro de casa, o teu pior testemunho, adulterando, sendo infiel, espancando os filhos, sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, é no lugar do teu pior testemunho que Deus vai exaltar o nome dEle na tua vida. Não sei se foi na tua vizinhança, não sei se foi no teu trabalho, mas é ali, no lugar do teu pior testemunho, que Deus será glorificado através da tua vida. Isso aconteceu com Moisés. Moisés matou um egípcio, sim ou não? Matou lá no Egito. Aí depois que ele mata, Jonatas, ele foge para o deserto. 40 anos lá no deserto. Olha o número 40. E aí Deus se apresenta numa sarça ardente para Moisés. E chama Moisés para libertar o seu povo. E manda Moisés para onde? Qual era o único lugar da terra para onde Moisés não queria ir? E Deus manda ele para onde? Porque no lugar do teu pior testemunho tinha uma pendência lá, 40 anos atrás. Tinha um assassinato lá, 40 anos atrás, ele não queria voltar para lá. Mas é no lugar do teu pior testemunho que Deus quer exaltar o nome dEle na tua vida. Terceiro lugar, diga comigo, toda conversão é marcada por uma experiência. Olha o versículo 3. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, uma luz brilhou ao redor de todos eles. E Atos 26, 13 diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol. Era o próprio Jesus, queridos, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Paulo chega a dizer, queridos, que o brilho daquela luz era mais resplandecente do que o brilho do sol do meio-dia. Era o próprio Jesus ali. Era a própria presença, era a própria glória de Deus ali. Eu aprendo aqui nesse texto, queridos, sobre a soberana graça de Deus. Veja que não foi Paulo, não foi Saulo que se decidiu por Cristo, mas foi Cristo que se decidiu por ele. Aleluia. Até porque, queridos, ele estava perseguindo a Cristo. Até porque ele estava perseguindo a igreja. Até porque ele queria matar a igreja. Então eu diria que, tecnicamente, Saulo não era merecedor da salvação. Racionalmente, Saulo não era merecedor da graça de Deus. Não era merecedor do perdão de Deus, mas foi Cristo quem se decidiu por ele. Foi Cristo que o amou, foi Cristo que o perdoou. Isso aqui, queridos, se chama graça, pura graça de Deus. Você e eu, amados, nós éramos imerecedores do amor de Deus. Não tinha nada, sabe, em nós que Deus olhasse e dissesse assim: sabe, eu vou te amar, eu te quero. Nada. Prova disso é Romanos 5,8, quando diz: mas Deus dá prova, Ele prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.
Deus não esperou que você e eu melhorássemos em nada para enviar a Jesus, para nos amar. Não. Na lama do pecado, presos por Satanás, Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz. Jesus não viu a mim e a você, queridos, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Ele nos viu hoje aqui, adorando a Ele, servindo a Ele, glorificando o nome dEle. Tem algum glória a Deus aqui nessa manhã? Saulo estava caçando os crentes para prendê-los, mas Deus estava caçando Saulo para convertê-lo. É assim, querido. Não era Saulo quem estava buscando a Jesus, mas era Jesus quem estava buscando a Saulo. A salvação de Saulo não foi uma iniciativa dele, foi uma iniciativa de Deus, de Jesus. Não foi Saulo que chamou pelo nome de Jesus, foi Jesus que chamou Saulo, Saulo, chamou pelo nome dele. Portanto, queridos, a salvação do homem é uma obra exclusiva de Deus. Homem nenhum se salva, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Homem nenhum pode dizer, eu me salvei, eu vou me salvar. Nenhum. Porque quem nos leva à verdadeira salvação é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus que em Cristo Jesus está reconciliando consigo o mundo. Isso está em 2 Coríntios 5:18, quando diz assim, que versículo poderoso, amados, que versículo tremendo. 2 Coríntios 5:18, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. É Deus, querido. É Deus. A declaração não deveria ser, eu aceitei a Cristo, deveria ser, Cristo me aceitou. E o que é poderoso nesse versículo é que Deus está reconciliando consigo o mundo através de Cristo. E sabe o que esse versículo está dizendo? Que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. A partir de hoje, quem perguntar para você, querido, qual é o seu ministério na igreja? Pode dizer, o da reconciliação. Quantos aqui fazem parte do ministério da reconciliação, queridos? Só isso. Então eu vou ter que fazer apelo hoje, hein? Quantos aqui fazem parte do ministério da reconciliação? Porque de fato só fazem parte desse ministério quem nasceu de novo. A Bíblia está dizendo, queridos, que Deus confiou a nós esse ministério da reconciliação. Eu imagino o dia em que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho estiveram reunidos e eles estavam ali discutindo, olha, poxa, esse é um ministério aqui muito precioso, a gente não pode entregar na mão de qualquer pessoa. E eu imagino o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, arcanjo Miguel, chegando ali para Jesus, Jesus, deixa com a gente, passa essa bola para a gente, deixa com a gente esse ministério, que a gente vai voar e a gente vai convencer os homens. E eu imagino Jesus dizendo, não, eu vou estabelecer uma igreja na terra, e eu vou confiar a esses homens o ministério da reconciliação. Algo que os anjos gostariam de estar fazendo no nosso lugar. Queridos, todos os seus vizinhos estão perdidos, fadados a irem para o inferno, a menos que você se levante para reconciliá-los com Deus. Todos os seus parentes que não conhecem Jesus estarão perecendo eternamente no inferno, a menos que você se levante para ser um instrumento de reconciliação para a vida deles. Quando eu falei que 2013 é um ano de despertamento, querido, é porque é e tem que ser um tempo de despertamento para a igreja. Talvez seja o ano da tua célula. Talvez seja o ano, querido, de você começar a agregar pessoas que você vai discipular.
Você sabe quantas pessoas passaram por aqui no ano de 2012, vindo aqui na frente, dizendo eu quero Jesus na minha vida? Mais de 500 pessoas ao longo desse ano de 2012. Mas a grande pergunta é: quem se importa por elas? Quem está disposto a sacrificar alguma coisa da sua rotina, do seu dia a dia, para dar uma ligação, para fazer uma visita? Quem? Algo, queridos, que não acontece só na IBMA, mas em tantas igrejas. A porta de entrada, ela é imensa, mas a porta dos fundos também. Nós não teremos tempo nessa manhã, mas em ministrações posteriores, eu vou falar do processo de consolidação que Paulo passou. Pasmem os irmãos, Saulo quase se perde, quando a igreja botou ele dentro de um navio e mandou ele de volta para a casa dele, lá para Tarso, onde não havia nenhuma igreja, onde não havia nenhum cristão ainda, porque Paulo começou a pregar e começou a criar confusão, e os crentes pegaram ele e mandaram ele de volta para casa, até que um dia se levantou um Barnabé na vida dele, e disse: eu vou atrás dele. Quantos Saulos, queridos, podem estar se perdendo simplesmente porque nós não os valorizamos, não cuidamos, não consolidamos. É tempo de despertamento. Ontem eu falei aqui na Rede Jovens sobre a águia. É interessante a águia, queridos, quando ela começa a cuidar dos seus filhotes. A águia, ela tem um cuidado assim fantástico com os seus filhotes, porque ela os coloca na parte mais alta da montanha, aproximadamente 2.000, 3.000 metros, num ninho muito aconchegante, muito bem preparado por ela, e ela mesma se encarrega de, com as suas presas, com as suas garras, procurar aquela presa, ainda que seja a maior possível, matar aquela presa e trazer o alimento para os seus filhotes. É um cuidado poderoso. Eu até disse ontem aqui que eu fico imaginando quando a águia está chegando com alimento no ninho, porque um filhote de águia, ele passa muito tempo, queridos, só fazendo duas coisas. Sabe o quê? Comendo e dormindo e arrotando. Filhote de águia passa uma boa parte do tempo só fazendo isso, comendo e dormindo, comendo e roncando, comendo e arrotando. Só isso, está lá no ninho. E aí eu fico imaginando, queridos, quando a águia chega com esse alimento lá, e os filhotes começam a perceber a batida, né, das asas da sua mãe chegando com o alimento, e eles começam a gritar, né? Não sei se isso é grito de filhote de águia, viu? Mas eles começam já a chorar, a gritar, porque a comida está chegando. E aí a águia dá comidinha para os filhotinhos, e aí, queridos, eles arrotam e voltam a dormir. Um bom tempo só ficam fazendo isso, até que um dia vai iniciar um novo processo nos filhotes da águia. É naquele dia que a mãe águia vai chegar, batendo as asas, mas já é uma batida diferente. E aí os filhotinhos que estiveram a vida toda só comendo e dormindo, quando percebe a batida daquela águia, começam e grito, e grito, e grito, e a comida não vem, e a comida não chega na boquinha, porque vai iniciar agora um novo processo nos filhotes dessa águia, porque eles precisam descobrir que eles têm asas, eles precisam descobrir que o destino deles, eles foram criados para voar, eles foram criados para ganhar uma autonomia, uma independência muito grande, e começarem a construir a sua própria história, o seu próprio ninho, a sua própria cria. E naquele dia, a águia pega o filhotinho, querido, e joga do ninho. E se aquele filhotinho pudesse falar naquele dia, diria: minha mãe, tu tá possessa, eu te repreendo, tu quer me matar. Mas não é, queridos.
Aquilo que parecia doloroso, na verdade, é um novo processo que está nascendo. E aí, queridos, a águia joga aquele filhotinho. Eu imagino, queridos, aquele filhotinho, sabe, caindo daquele 2.000 metros de altura. Eu vou morrer, minha mãe está doida. E aquela águia, queridos, aquela mãe águia, como um jato, pega aquele filhote a poucos metros de tocar no chão e leva de novo para o ninho. E solta de novo. É uma doideira, irmão. E solta de novo. Até que vai ter uma hora, queridos, que esse filhote, numa dessas quedas, vai começar a fazer isso. Pode aplaudir mesmo, porque eu profetizo que 2013, Deus vai te levar a fazer o teu voo. Deus vai descortinar novos horizontes diante de ti. Eu profetizo que a maior revolução espiritual de todos os tempos está por vir na tua vida. Diga amém, diga aleluia, dê um grito de vitória. Aleluia. Diga para o seu irmão querido, faz o teu voo. Deus já te deu asas, faz o teu voo, é tempo de despertamento. Então, conversão é isso, querido, cada um tem que ter a sua experiência. Pastor, mas quando eu me converti não teve uma luz do céu, não teve anjo, não teve nada, e aí, pastor, nem me arrepiei. Querido, cada um vai ter a sua experiência. Você não precisa ter visto anjo no dia da sua conversão, você não precisa ter se arrepiado, mas a grande verdade é que você tem que ter tido uma experiência. Tem que ter um antes e depois de Cristo na sua vida. Se não tiver, provavelmente, existe uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Tem que ter tido uma experiência, mano, de mudança. É poderoso saber que no momento da conversão de Saulo, ele não estava dentro de uma igreja. Ele não estava num território cristão. Ele não estava num contexto espiritual. Pelo contrário, queridos, ele estava vivendo no auge do seu pecado, perseguindo os cristãos. Deus vai te usar muito mais lá fora do que aqui dentro. Deus vai te usar muito mais lá fora do que aqui dentro. As pessoas que você vai trazer aqui para a igreja, você já vai trazer elas convertidas. Você vai parar com esse negócio de trazer para o pastor pregar para a pessoa se converter. Deus vai te usar lá fora. Veja também que Saulo não é salvo pelos seus méritos, nem pelos seus predicados religiosos. Ele foi salvo pela mais pura, poderosa, irresistível, irrecusável e incondicional graça de Deus. Foi o próprio Deus. Querido, não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te amou primeiro. Há um Deus que, quando olhou para você no pecado, na sujeira, disse assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, vai lá, eu quero ele. Espírito Santo, vai lá, eu quero ela. Eu quero ele, eu quero ela. Porque eu vou fazer dele um vaso, eu vou fazer dela um vaso cheio da minha glória para esta geração. Em quarto lugar, querido, diga comigo, toda conversão constrói uma nova história. Versículo 4: E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note aqui, querido, que a perseguição de Saulo contra os cristãos era ao mesmo tempo uma perseguição contra Cristo. Será que nós não teríamos também essa mesma blindagem? Eu quero te dizer, querido, que quem persegue você está perseguindo a Cristo. Que quem arruma confusão com você está arrumando confusão com Cristo. Então, querida igreja, evite falar mal de um crente, porque você pode estar comprando uma briga com Deus. Evite falar mal de um líder, que você pode estar comprando uma briga com Deus. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os crentes. Muito cuidado, querido. Evite falar mal de mim, viu?
Testificou alguma coisa aí? Muito cuidado, querido. Versículo 5 e 6 diz assim: ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Foi exatamente aqui nesse ponto, queridos, que nós encontramos Saulo totalmente rendido aos pés do Senhor. Ali se inicia a conversão de Saulo de Tarso. A partir de agora ele seria um homem obediente ao Evangelho. Então fica patenteado aqui, queridos, que ninguém pode medir forças com Deus, ninguém, porque vai perder. Sabe aquela pessoa que diz lá: olha, eu nunca vou me converter, eu nunca vou aceitar esse Jesus. Meu sogro dizia que só entregaria a vida a Cristo um dia que ele visse boi voar. E hoje está aí, vindo à igreja, servindo ao Senhor. Você pode dizer amém? Eu e minha esposa estávamos em Codó do Maranhão, pregando há uns 20 dias atrás. E eu tomei conhecimento que lá mora o maior bruxo do Brasil. E eu fiquei dizendo para as pessoas que me levaram para lá para pregar: olha, eu quero ir lá, eu quero falar com esse homem. E me enrolaram e não me levaram. Até que teve uma noite, 11h30, nós passamos lá na frente da casa dele, quase um quarteirão a casa dele. Estendemos as mãos ali, profetizando a salvação daquele homem. Sabe, querido, não tem um pecador que Deus não possa converter. Não tem um coração tão duro que Deus não possa converter. Esse momento aqui foi um divisor de águas na vida de Saulo, estabelecendo um antes e um depois. Atos 22:4 diz assim: e perseguia este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como mulheres. Sabe o que é lindo na vida de Saulo, na conversão dele? É que a mesma disposição e determinação que ele teve para matar os crentes, foi a mesma determinação e disposição que ele teve para levar vida aos descrentes. Isso é tremendo na conversão. Pastor, o que isso significa? Na conversão é sempre assim: Deus sempre vai dar o troco no inferno, sempre, te levando a fazer aquilo que o diabo jamais imaginaria que você faria. É o troco de Deus no diabo. O inferno jamais imaginou que Saulo poderia, de perseguidor, passar a ser um grande apóstolo do Senhor. Por exemplo, Paulo, que feriu a tantos, agora curaria a muitos. Paulo, que espancou a tantos, agora mostraria compaixão. Paulo, que perseguiu a muitos, agora consolaria. Se Paulo foi a maior expressão do zelo religioso do judaísmo, agora convertido, ele seria a maior expressão de fé do cristianismo. Era Deus dando o troco no diabo e no inferno. Portanto, querido, na conversão é assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que roubava, não roube mais. Em penúltimo lugar, toda conversão requer acompanhamento. Olha o versículo 8 e 9. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Irmãos, todo novo convertido precisa desse suporte. No dia da conversão de Paulo, queridos, ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar. Todo novo convertido, queridos, está fadado a morrer se ele não tiver consolidação, se ele não tiver um acompanhamento, se ele não tiver esse cuidado. Sabe, amados, nós estamos desafiando, você vai ouvir muito isso em 2013, de todos os pastores. Nós estamos desafiando a IBMA a não ser uma igreja rodoviária. Pastor, o que é uma igreja rodoviária? Já foi no terminal ali? Se você for agora lá, tem uma multidão, sim ou não? Mas o que é uma igreja rodoviária? É onde as pessoas entram e saem e não criam vínculos. Não tem comunhão, não tem relacionamento. Sabe, amados, eu tenho uma foto no meu celular que eu me empolgo quando eu mostro essa foto para quem quer que seja. Posso mostrar para você depois. Essa foto foi de uma pescaria que eu fui com os amigos, e uma das pessoas que estava no barco pegou um peixe de 40 quilos.
quebrou a vara, foi uma adrenalina. Claro, eu tive participação, senão ele não iria tirar aquele peixe sozinho. Mas se eu não fosse crente, vocês diriam que é conversa de pescador. E eu tenho uma foto segurando o peixe assim. Né? Claro, quando eu mostro, eu não digo como foi o processo. Estou ali na foto, eu mandei para um irmão, ele disse: pastor, esse corpo não te pertence. Ele achou que eu tinha colado a minha cabeça na foto. Mas sabe o que a gente fez, Edinho? Pegou um peixe desse, e aí a gente pagou uma mulher na beira, para ela tratar o peixe. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Nós queremos a glória de ter pescado o peixe, mas não queremos ter o trabalho de limpar o peixe, de tirar as tripas, de sujar a nossa mão, de investir tempo. Pagamos a mulher. Será que alguns não diriam nessa manhã: mas nós já pagamos o pastor para fazer tudo? Isso não é de Deus, esse pensamento, queridos. Não é de Deus esse pensamento. Será que você, como os filhotes da águia, não se encontra num ninho quando você vem para a igreja, num domingo, esperando o pastor colocar a papinha na sua boca? É um ano, queridos, 2013 tem que ser um ano de despertamento. E Ananias foi um instrumento que Deus usou para orientar Paulo a restaurar a sua visão. Tanto Ananias como Barnabé tiveram um papel espetacular no processo de consolidação de Saulo. Vamos falar dele numa outra mensagem. Por fim, conversão gera paixão por Deus e pela sua obra. Se você não tem paixão por Deus e pela obra de Deus, existe uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Porque cristianismo, querido, diga comigo essa frase: cristianismo é compromisso com a vida diária da igreja. E o que é a vida diária da igreja? É cuidar de pessoas, é amar aquilo que Deus mais ama. O versículo 20 diz que logo nas sinagogas Paulo pregava a Jesus, dizendo que este era o Filho de Deus. Talvez a falta de paixão justifique o motivo de você hoje não estar envolvido com nada na igreja, de você não estar envolvido com as pessoas. Talvez seja um motivo que justifique o porquê você está tão frio, o porquê você está tão acomodado. Sabe, amados, tem crente que talvez deixou de vir hoje para a igreja por causa do jogo do Corinthians. E você sabia que muitos torcedores corintianos deixaram no Brasil esposas grávidas, outros venderam casa e outros venderam carro para ir para o Japão? Quem soube disso? Pastor, o que é isso? Diga comigo: é paixão. Os filhos das trevas são mais astutos, mais prudentes, mais dedicados do que os filhos da luz. Hoje Jesus, nessa manhã, ele veio ao meu encontro e ao teu encontro, perguntando o seguinte: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Todas as vezes que você está num culto adorando a Deus, dizendo: Jesus, eu te amo tanto, Jesus não olha para a tua frase. Sabe para que ele olha? Para o teu currículo. Vê se você está cuidando das ovelhas dele. Porque um Jesus, eu te amo, sem cuidar de ninguém, sem abençoar a vida de ninguém, é superficial, queridos. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Me prova, Pedro, que tu me amas, amando aquilo que eu mais amo, cuidando daquilo que eu mais prezo nesse mundo, que são minhas ovelhas. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nessa manhã, queridos. Eu queria que você agora fechasse seus olhos, fizesse a sua oração diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero viver um 2013 diferente, Senhor. Isso vai começar hoje na minha vida. Em nome de Jesus, amado. Ore agora. Cristianismo, viver a vida de Deus, amados, é muito mais. É muito mais.
Essa mensagem é uma mensagem de despertamento, nos trazendo de volta ao primeiro amor, querido. Enquanto você ora, nós vamos ministrar uma canção. O Espírito Santo está falando com tantas pessoas aqui nessa manhã. Pessoas tão quebrantadas aqui nessa manhã. Deixa o Senhor falar com você. Oh, Jesus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Você pode declarar isso, suas vozes declaram. Através de mim, através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Dê a mão para o seu irmão, querido. Dê a mão para o seu irmão, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã extraordinária. Obrigado pela presença tão viva e tão real do Senhor no nosso meio. Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente saiamos daqui nessa manhã convencidos de
que devemos brilhar, de que devemos salgar essa geração. Nos ajuda a entender, Senhor, que todo o processo de conversão, ele culmina, ele desemboca, fazendo de cada um de nós um pregador da Tua palavra, um pastor de corações, um consolidador de excelência, um discipulador dedicado. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos ser esse filhote da águia, entrando num novo processo em 2013, saindo do ninho da acomodação, saindo do ninho do conformismo, do aconchego, do conforto espiritual, e queremos ser projetados pelo Teu Espírito, Senhor, para voar, e nesses lugares altos, Senhor, podermos contemplar, Senhor, tantas pessoas que perecem, que caminham a passos largos para o inferno, e que possamos, como a águia que voa em direção da presa, alcançar, Senhor, tantos corações para o Senhor. Eu quero declarar, Senhor, essa unção sendo estabelecida sobre a nossa vida.